Sejam bem-vindos a mais um dos Evangelhos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Júdio, no nosso sábado. Primeiramente, vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso, fechando os nossos olhos mais uma vez, deixando tudo lá fora, alegrias, tristezas, ligando-nos ao Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O apóstolo Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, ele registra uma fala de Jesus, que é bem conhecida a nossa. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa fala ela é bem conhecida, né? E a gente fica pensando nessa palavra argueiro. O que será que quer dizer argueiro? Argueiro é um cisquinho pequenininho. Sabe aquele cisquinho que quando bate um ventinho entra no nosso olho e que parece que tem um caminhão lá dentro, mas é uma coisinha bem pequenininha? É aquilo ali que é um argueiro, né? Então, por extensão, a gente pode considerar o argueiro como uma coisa insignificante, de tão pequenino que ele é. Enquanto que trave seria um sinônimo de uma viga, é um pedaço de madeira, né? Ou de outro material, utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura. Então, é algo grande, de grande volume. Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade do ser humano de perceber os erros alheios e a dificuldade que o ser humano tem de perceber os próprios erros. Quer dizer, é muito fácil para a gente enxergar o erro do outro, mas o nosso próprio o nosso próprio erro nós não conseguimos enxergar. Kardec tem uma citação bem interessante no capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que para o homem poder se ver como ele realmente é, ele teria que ver o seu interior num espelho, ou então transportar-se para fora de si próprio e considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Em uma das publicações de Momento Espírita, nós encontramos um caso interessante daquele homem que voltou do trabalho à tarde e ali, depois do jantar, ele começou a conversar com a esposa. E como sempre, ele tinha um monte de reclamação dos colegas de trabalho. Ele costumava criticar os erros cometidos, achando que eles eram abomináveis, como ele dizia. E ele se lamentava dizendo que ele não aguentava mais o pessoal da empresa onde ele trabalhava. Aí a esposa perguntou: mas o que foi que aconteceu hoje, né? O que é que está te deixando tão irritado? E ele disse: sabe o que é? Lá na seção onde eu trabalho, existe uma cadeira que fica na frente da mesa. Então, quando a pessoa vai ser atendida, é para ela sentar ali para ela ser atendida. E logo após o atendimento, a pessoa levanta e ela nunca coloca a cadeira no lugar. Ela não volta a cadeira ao lugar. E fica aquela cadeira lá quase no meio da sala. E os meus colegas de trabalho, ao invés de um deles ir lá e pegar aquela cadeira e recolocá-la no lugar, eles fingem que não estão vendo. E sempre sou eu que tenho que ir lá e arrumar a cadeira de volta encostada à mesa. Aí a esposa começou a rir, né? E ele virou para ela e falou assim: mas o que é? O que aconteceu? Ela falou assim:
Não, eu estou achando gozado, porque você está falando dos seus amigos, dos seus colegas, das outras pessoas. Você está considerando desrespeito a pessoa não colocar a cadeira de volta no lugar depois que ela sentou. Mas você já reparou que toda vez, depois do jantar, você levanta e larga a cadeira fora do lugar, quase também no meio da sala, e que daí você levanta, larga ela lá, vai para o sofá, se estica todo satisfeito no sofá e a cadeira fica lá. Aí eu tenho que retirar a mesa todinha, os talheres, os pratos, e eu tenho que pegar a cadeira que você usou e encostar na mesa. Então, ele ficou com aquela cara de cachorro que quebrou a panela, né? Porque é verdade, nós temos uma dificuldade de perceber isso. Ele perguntou, mas peraí, quando que eu faço isso daí, né? Quando que eu deixo a cadeira fora do lugar? Ela falou assim, há 8 anos que você faz isso. Fazia 8 anos que eles eram casados. Então a gente vê, né, que isso daí é muito normal. A gente vê os defeitos do outro, mas nós temos parece que nós somos tapados pelos nossos próprios defeitos. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, não é verdade? Então, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto os físicos. É o nosso orgulho que não deixa a gente se mostrar do jeito que a gente é. Então nós escondemos os nossos defeitos. E essa insensatez, como ele a classifica, é contrária à caridade, porque a verdadeira caridade, ela é modesta, ela é simples, ela é indulgente, ela não critica. E caridade orgulhosa é um contrassenso, porque orgulho e caridade são 2 sentimentos opostos, um anula o outro. Como que um homem muito presunçoso, que acha que ele é o máximo, que ele não faz nada de errado, que só os outros que cometem erros, como é que ele vai reconhecer as qualidades do outro? Geralmente ele vê os defeitos do outro, porque vendo os defeitos, ele se exalta, ele se eleva, ele se coloca acima das outras pessoas. Então, Jesus falava isso daí. Tem um outro pedacinho no mesmo Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, que Jesus fala o seguinte: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vós tenhais servido para com os outros. Sabe por quê, gente? Porque quando nós julgamos o outro, na realidade nós estamos colocando a nossa maneira de ver. E quando a gente cometer algum erro, sabe o que vai acontecer? Nós vamos julgar a nós mesmos de acordo com como a gente julgou o outro. Inconscientemente nós fazemos isso até. Na maior parte das vezes a gente nem percebe que está fazendo isso aí. Então nós nos julgamos como nós julgamos as outras pessoas. Então, antes de condenar em outra pessoa, a gente tem que ver se nós estamos desculpando em nós o mesmo erro. Será que nós não cometemos a mesma coisa, mas nós nos desculpamos, ainda que de uma maneira inconsciente? E antes de atribuir uma falta, uma falha a alguém, nós temos que ver se nós não temos aquele mesmo defeito, se nós não cometemos aquela mesma falta. Quando nós censuramos uma pessoa, tem 2 motivos que pode levar a gente a fazer isso aí. O primeiro motivo é desacreditar a pessoa cujos atos nós criticamos. Nesse caso, nós estamos usando de maldade e maledicência. É quando a gente fala, você viu fulana? Fulana fez isso, isso, isso e isso. E aí a gente desce a lenha, né? Como a gente costuma dizer, ó no outro, né? Então,
aquilo não estava acontecendo, é maldade. Muitas vezes, quando nós nos sentimos inferiorizados perante uma pessoa, nós cometemos isso aí. Nós simplesmente podamos o outro, achamos defeitos imaginários nos outros, que às vezes a pessoa nem tem aquilo ali. A gente vê isso direto no dia a dia. A pessoa vem e faz uma queixa de uma pessoa, né? Certa vez uma pessoa do nosso grupo chegou e falou assim para mim: ô Sirineia, peça para fulana para ela usar uma saia um pouquinho mais comprida. Olha só que sainha curta, tá mostrando as pernas. Gente, a menina tinha uma perna de Miss. Eu olhei para ele, falei assim para ele: qual é o seu problema? Por acaso essa perna dela é feia? Ela tá incomodando você? Não tá tão curto assim. Mas é que ele queria botar um defeitinho nela. Vocês percebem como é que é? Então, muitas vezes a gente usa de maldade, nós nem percebemos o que nós estamos falando. Porque nós estamos com inveja do outro, porque nós estamos querendo fazer uma fofoca. Complicado, né? Então, o segundo motivo é para reprimir o mal. Isso daí pode ser louvável, sabe, gente? Em certas ocasiões isso é até um dever, porque às vezes a gente sabe de alguma coisa que vai prejudicar outras pessoas e daí nós não podemos ficar quietos a respeito daquilo ali. Porque o homem, o ser humano, ele tem que ajudar no progresso. Agora, não é que isso daí que vem mostrar que não quer dizer que sempre você não vai julgar. Vai haver momentos em que você vai ter que julgar alguma coisa, o procedimento da pessoa. Jesus costumava julgar os atos, as atitudes, os procedimentos, as ações, mas ele jamais julgou as pessoas. Isso não é legal, isso te faz mal. Mas não queria dizer que ele reduzisse a pessoa a zero. Então, combater o mal é correto, desde que a gente, não esteja devedor também. Vocês lembram daquela história da mulher adúltera que foi pega em adultério e trouxeram-na até Jesus, jogaram a mulher toda machucada, já toda desgrenhada aos pés de Jesus e disseram a Jesus: essa mulher foi pega em adultério. O que o mestre nos recomenda? Aí, se Jesus dissesse que ela podia ir embora, Jesus estava indo contra as escrituras. Se ele dissesse que ela teria que ser apedrejada, como mandava as escrituras, as leis judaicas, o que ia acontecer? Ela ia ser morta. E aí, a caridade que ele pregava? Então, armaram uma arapuca para Jesus. Só que Jesus começa a rabiscar magneticamente no chão. Ele ajoelha e começa, e as pessoas começam a olhar aquilo ali. E dizem os mentores que ele estava magneticamente induzindo aquelas pessoas a se concentrarem nos próprios erros. E aí ele fala aquela frase bem famosa, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos se foram. Então, para criticar o outro, nós temos que ver se nós somos perfeitos, se nós não estamos incorrendo num erro semelhante. Vocês percebem como é que funciona a coisa? Porque simplesmente criticar por criticar, ou então você querer castigar o outro, disciplinar o outro quando você incorre vezes inúmeras no mesmo erro, aí o negócio não cola bem não, gente? Não fica legal. Tem duas perguntinhas no Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho tão bacaninhas, que é mais ou menos sobre esse assunto, e eu vou passar para vocês. Elas foram feitas, ao Espírito São Luís, em Paris, no ano de 1860. A primeira delas, Kardec pergunta o seguinte: será repreensível notar as imperfeições dos outros sem divulgá-las? Quer dizer, será que está errado uma pessoa notar os erros dos outros, mas sem contar para ninguém?
Se olha lá, você fica olhando e você vê o outro errando. Aí você está observando, você está julgando os erros do outro. É repreensível isso daí? Kardec pergunta. E São Luís responde o seguinte: tudo depende da intenção. Ninguém é impedido de ver o mal quando ele existe. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Nós estaríamos errados também, né? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro nessa pergunta seria fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Quer dizer, o errado seria se você observasse o erro do outro e não houvesse proveito nenhum de você revelar aquilo ali e você saísse revelando o erro para todo mundo, quer dizer, denegrindo o outro, rebaixando o outro, humilhando o outro. E ele diz que seria igualmente repreensível a pessoa observar só com o sentimento de malevolência, de maldade e satisfação de apanhar os outros em falta. Que tem gente que adora ver o outro e fazer coisa errada. Ele gosta daquilo ali porque ele se sente acima daquilo ali. E ele fala também sobre as pessoas, né, que fazem isso daí, né, quando cobre com um véu, para que o público não o veja, para que ela tenha proveito próprio, certo? Quer dizer, ela vê tudo que é errado, né? E aí ela fala, bom, eu sou moralista, ela é uma pessoa moralista, eu não faço isso, eu sou uma pessoa de moral, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro, eu não faço aquele outro. Lembra quando os fariseus ficavam de olho em Jesus, procurando erros em Jesus? Então é assim, quando a pessoa quer para se elevar como alguém com uma moral muito superior. Então nesses casos não seria legal. E a segunda perguntinha, haverá casos em que se convenha desvendar o mal de outra pessoa? Quer dizer, há casos em que a gente tem que abrir o jogo sobre o mal que a outra pessoa está fazendo? São Luís responde que é uma questão muito delicada essa daí, de você abrir para todo mundo o que o outro está fazendo. Para resolvê-la, nós temos que apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a própria pessoa, não prejudicam outras pessoas, então para que você revelar isso daí? Deixa a pessoa que se vire com o probleminha dela, né? Ela com o tempo vai perceber que aquilo é errado. Agora, se você vai prejudicar outras pessoas, né? Quer dizer, você vai acarretar prejuízo para terceiros, nós temos que olhar qual é o interesse da maior parte das pessoas. Se eu esconder aquilo ali, quantas pessoas eu vou prejudicar com aquilo ali? Então, se muitas pessoas vão ser prejudicadas, é bom revelar, né? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que muitas pessoas se prejudicam. Então nós temos que pesar sempre nesse caso a soma das vantagens e a soma dos inconvenientes. Era o que eu tinha para passar hoje, viu? Que é para a gente pensar, porque nós temos essa maniazinha de ficar olhando os defeitos dos outros, né? E vendo que fulano faz errado, que ciclana faz errado, porque não sei o quê. E a gente tem uma mania também, gente, não adianta a gente querer ser santinho, não. De criticar os outros, criticar os companheiros de trabalho, criticar as nossas amizades. E a gente raramente para olhar para nós mesmos. Minha avó era italiana e ela dizia que o macaco senta em cima do próprio rabo, não enxerga e fica olhando o rabo do outro. É um provérbio popular para essas palavras tão lindas de Jesus, né? Então, gente, vamos tomar passe? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais
do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos. Isso daí, gente. Todo mundo tomou passe, tomou aguinha. Vamos nos despedir então, reiterando nossos pedidos de cuidado, gente. Muito cuidado, que a pandemia não acabou. Mesmo que a gente tenha tomado vacina, a vacina não nos protege 100% contra. Ela nos protege para que nós peguemos, se pegarmos a doença, isso ser mais leve. Mas isso ainda depende de pessoa para pessoa. Então vamos tomar cuidado, vamos usar máscara, lavar bem as mãos, passar álcool em gel, tomar muito cuidado. E nada de ficar por aí em aglomeração, tá? Se Deus quiser, logo nós estaremos presencialmente. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.